Olá, bom dia. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia a todos aqueles que aí estão interessados em dicas, informações, procedimentos e, na verdade, é uma prestação de serviço público de dar aí a vocês informações básicas sobre seus direitos. Bom dia, Joana. Bom dia, Wagner. Hoje o nosso tema aqui nós falaremos sobre inventário. Inventário. Falaremos. Vou fixar o tema aqui, porque aí vocês vão poder ver aí. Bom dia, pessoal. Acorda, meu povo. Que hoje o tema é um tema que eu já venho falando aí, já conversei em uma live no Facebook do escritório, tá? Estou repetindo o tema porque muitas pessoas têm nos questionado a respeito de inventário, a respeito de procedimentos para inventário, a respeito de andamentos de inventários que já estão andando na justiça. Então é interessante que nós como advogados, passemos para o público informações básicas dos seus direitos, né? Muita gente não tem noção mínima do que trata o inventário, né? De como fazer, de como solicitar, né? Bom dia, Joana. Forte abraço. Obrigado pelo elogio, querida. Bom dia, Roberto, também, que acabou de entrar. É interessantíssimo que nós, como advogados, é, nós tenhamos essa visão de que nós temos aí um trabalho, nós temos uma profissão, mas todos nós precisamos prestar informações públicas para a população em geral, né? Eu acho que ninguém vai perder trabalho prestando informações, ninguém vai perder clientes prestando informações. A gente vive num mundo que, se a pessoa entrar na internet, ela tem todas as informações, mas muitas informações são soltas, muitas informações são confusas, e aí o advogado entra justamente para organizar essas informações e prestar as informações de maneira organizada, de maneira lógica, de maneira correta. Hoje mesmo, eu estudando um pouquinho para essa live, eu percebi que tem informações de 2002 ainda, 2013, sobre alguns assuntos que a gente vai abordar. Assuntos velhos, né? Então, vou deixar dar uns 5 minutinhos de live aí e já vou entrar no tema, tá? Filosoficamente falando, a nossa cultura latina brasileira, nós não gostamos de falar de inventário. E não gostamos de falar de inventário por quê? Porque existe aquela cultura de que isso vai trazer um mau agouro, de que isso atrai morte, de que é um assunto para depois, né? Diferentemente de outras culturas, filosoficamente falando, tá? Não estou falando juridicamente, mas filosoficamente falando, os orientais são muito mais resolvidos em relação à questão da morte, né? As culturas asiáticas em geral, né? E nós aqui temos esse problema. O ex-presidente do Tribunal de Justiça escreveu um livro que ele falava sobre reflexões filosóficas da morte, e eu acho que é bem verdade. Nós aqui no Brasil não gostamos de falar de inventário porque temos a ideia de que o inventário é um assunto que vai atrair a morte, né? Muito embora todos nós saibamos que um dia vamos morrer, né?
Infelizmente, é importantíssimo que nós tenhamos esse debate, essa informação sobre inventário, porque todo mundo vai passar por isso em algum momento. É claro que eu poderia aqui ficar falando como um advogado, cheio de juridiquês, mas esse não é o objetivo. O objetivo aqui é levar informação. Então eu vou falar de uma maneira mais descontraída, um vocabulário que eu imagino que todos entendam. Quem não entender, escreve aí nos comentários, pode escrever no comentário, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá? O pessoal do GGL Advocacia também está aí online. Um abraço, Eliene, Adriana, Lilux, pessoal de Bauru, pessoal do escritório. Enfim, como eu dizia antes, gente, a dificuldade de falar de inventário dos povos latinos, e especificamente nós brasileiros, decorre daquela questão fundamental de não discutir a morte. Até por uma questão filosófica, uma questão pessoal de não falar de morte, né? Parece que vai atrair. Mas o inventário ele começa exatamente no momento da morte da pessoa, tá? Então, por uma definição da lei, quando que ocorre o direito à herança? Quando o direito à herança começa? O direito à herança começa para os herdeiros no momento da morte da pessoa que deixou os bens. O que isso significa? Significa que, se o João morreu hoje e tinha 2 filhos, ele, a partir de amanhã, a partir de hoje, 1 minuto, meio segundo, no segundo seguinte à morte dele, os filhos acabam de receber a herança. Isso é o que nós chamamos aqui de uma transmissão direta, tá? De uma transmissão para os herdeiros de um direito, de uma expectativa de direito. Ah, mas então isso significa que naquele momento eles já vão receber a herança? Eles vão transmitir, eles vão receber todos os direitos à herança. Agora, a herança em si, no nome dos herdeiros, só através do procedimento de inventário, que pode ser judicial ou pode ser extrajudicial em cartório. A gente vai falar numa outra etapa. Hoje, a live de hoje tem o maior objetivo de trazer, resolver problemas de conceitos, de informações sobre o inventário, sobre o direito de herança, o direito de sucessão. Vamos lá, vamos descomplicar. Quando a pessoa fala assim, inventário, herança, passar os bens, tudo isso está dentro do Código Civil, que é uma lei que rege todas as nossas relações civis no mundo, então, no país. Então, o que a gente está falando? Que o seu direito à herança, o meu direito à herança, ele está lá no Código Civil. O Código Civil tem lá seus 2.000 e tantos artigos, tá? E uma parte dele fala sobre herança. Vamos lá. No momento que a pessoa falece, o que diz esse código, o que diz a lei sobre a herança? No momento que a pessoa falece, ela transmite os direitos de herança para os seus herdeiros. Então, primeira coisa que você precisa saber, quando você tem direito à herança? Quando a pessoa que vai deixar os bens para você falecer. Olha, mas pessoa viva não deixa herança? Meu pai, por exemplo, ele falou que ele quer passar a herança para os filhos. Ele está vivo. Pode fazer isso? Não, não pode, gente. Herança não passa por gente viva. Herança só vem do patrimônio de gente morta. Ok? Então, primeiro ponto, herança somente passa de gente falecida para os seus herdeiros vivos. Quem herda, Clayton? Quem são as pessoas que podem herdar? Esse é um tema que eu vou resumir, porque nós vamos fazer outras lives explicando passo a passo, tá? Mas eu vou trazer aqui. Via de regra no Brasil, lá dentro daquela lei que eu falei, que é o Código Civil, tem um artigo que diz o seguinte: quem acaba herdando? Os descendentes, ou seja, os filhos do morto, os ascendentes, junto com os cônjuges, vou traduzir, o pai ou mãe, ou os pais do morto, no mesmo nível da esposa ou do companheiro, e aqui
rapidamente explicando. Mas Cleiton, o José deixou filhos. Os avós desses filhos vão herdar? Não. Primeiro, quem é mais próximo herda primeiro. O que isso significa? Se o pai morreu, os bens vão para o filho. Se eu morrer sem filhos, para quem ficam os meus bens? Para os meus pais. Mas se eu tenho um companheiro ou companheira, para quem fica? Fica para os meus pais e para o companheiro também, em concorrência, ok? Os dois herdam juntos. Um não vai excluir o outro, os dois vão herdar juntos. Quem mais vai herdar? Se não tiver pais vivos, se não tiver filhos, ó, ascendente é para cima, descendente é para baixo. Se não tiver pais vivos, se não tiver filhos, quem vai herdar? O companheiro, ou marido, ou a esposa. Deu para entender? E se a pessoa que falece, ela não tinha casamento, ela não era casada, ela não tinha companheiro, não tinha filhos e não tinha pais vivos. Quem vai herdar? Herdam os colaterais até terceiro grau. Então vamos os primos, os tios, e aí vai. O filho do primo, ok? Importante a gente ter a noção, importante, pessoal, nós termos a noção de que quem herda primeiro são os mais próximos. Então, sempre tenham isso em mente. Quem herda é aquela pessoa que está mais próxima do falecido. Se ele tem filhos, quem herda primeiro? Os filhos. Se ele não tem filhos, quem herda? Os pais. Se ele era casado, quem herda? Os pais e marido, mulher, companheiro. Se ele não tinha companheiro, não tinha pais, não tinha filhos. Os colaterais até o terceiro grau, aí o filho do primo. Herda o tio, o primo e o filho do primo. Tudo bem? Ok. Vamos para um outro ponto que é bem interessante. Tem muita gente que fala assim, mas a Maria era casada com João. O João morreu. E aí agora a Maria diz que tem direito na parte do João. Calma. Uma coisa muito importante, uma diferença muito importante. Quem é casado ou é companheiro tem direito a uma coisinha chamada meação. E aí eu já vou explicar, não se assustem. Quando você casa com uma pessoa, quando você tem uma união estável com uma pessoa, você pode adquirir bens. Se você adquirir esses bens durante o casamento, durante a união estável, existe uma comunhão. Esses bens, eles se juntam, certo? Se esses bens se juntarem, você, companheiro, companheira, marido, mulher, tem direito à metade. Tá? Aqui é a metade. E o seu companheiro tem direito à outra metade do patrimônio. Quando você falece, a metade dele que vai ficar não é partilhada. Isso aqui é o que a gente chama de meação. É a metade do patrimônio do cônjuge, do marido, da mulher, do companheiro que está vivo. A outra metade é que vai se dividir. Por que eu estou explicando isso? Nós recebemos muitas consultas falando assim, não, mas eu tenho direito na metade do falecido. Eu tenho direito na metade do meu ex-marido. Calma, você só tem direito na metade se você era casado com comunhão universal de bens. Isso daí é outra questão. 99% da população brasileira casa no regime da comunhão parcial de bens. Se você é casado, olha a sua certidão de casamento. Lá embaixo tem um campo chamado observações ou um campo chamado regime de bens. Está escrito assim, comunhão parcial de bens. Se estiver escrito isso, significa que do dia do casamento para frente, todo o patrimônio é dividido por 2. Mas Cleiton, eu contribuí mais, eu dei mais dinheiro. Isso não importa no momento. Se a pessoa falecer, todo o patrimônio será dividido por 2. O que significa isso? Significa que aquele marido, mulher, companheiro, companheira, aquela pessoa que está viva, o viúvo ou a viúva, digamos assim, ela já tem metade do patrimônio. Então não tem por que a gente falar
de inventário da metade do vivo. A gente só faz inventário da parte do morto. E aí, se a gente só faz inventário da parte do morto, uma pergunta que toda hora nós estamos respondendo: Cleiton, a viúva, o viúvo, o companheiro ou a companheira tem direito na parte do morto quando ele deixa filhos? A resposta é não. Não tem direito. Porque, como eu disse lá atrás, ela já tem a meação, que é a metade do patrimônio. Aqui é a metade do morto, aqui é a metade do vivo. O vivo já tem a metade, essa metade aqui só vai ser dividida entre os filhos. É importante essa noção para que as pessoas saibam exatamente do que a gente está falando. No inventário, a gente só partilha aquilo que o morto deixou. E se o morto deixou uma casa de 50 mil, metade da casa, 25 mil, já é da viúva e 25 mil vai dividir para 2 filhos, por exemplo. Ok? Essa noção é importante para a gente entender mais para frente quem são os herdeiros e qual é o passo a passo. Joia? Tudo bem? Vamos continuar. Uma coisa importante também se tiver alguma dúvida, pessoal, escreve aqui nos comentários, tá? Se tiver algum problema com som, com vídeo, também manda uma informação aí nos comentários que a gente tenta consertar. Uma informação. Todo dia eu respondo para alguém essa pergunta. Cleiton, meu tio, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, meu filho morreu. Qual é o prazo que eu tenho para dar a entrada, para abrir o inventário? O prazo que nós temos é de 60 dias a contar da data do óbito. Então vamos fazer uma conta redonda. A pessoa morreu dia 1º de julho de 2020. Qual é a data até quando que esse inventário pode ser aberto sem multa? Em até 60 dias. Então, 1º de agosto, 1º de setembro, dia 2 de setembro deu entrada. O que vai acontecer? Vai ter uma multa, vai ter uma cobrança aqui. Para dar entrada no inventário sem multa, 60 dias. O que está acontecendo por causa da pandemia? Eu vou fazer um parênteses aqui para explicar para vocês. Por conta da pandemia, foi aprovada uma lei que determinou que estão suspensos os prazos de prescrição e decadência e também os prazos para inventários. O que significa? Esse prazo de 60 dias, excepcionalmente, para as pessoas que morreram do dia 23 de março até 30 de outubro de 2020, está suspenso. Isso significa que os 60 dias só vai começar a contar a partir do dia 31 de outubro. Mas, Cleiton, eu estou com uma dúvida. A pessoa morreu antes do dia 23 de março, início da pandemia. Quando que vai começar a correr esse prazo? Ele correu um pouquinho, parou por causa da pandemia e volta a correr em 30 de outubro. É uma questão um pouco mais difícil, mas o que eu quero dizer para vocês, vou resumir para vocês, é o seguinte, pessoal. Quando vocês tiverem dúvidas na contagem do prazo, procurem um advogado, é claro. Mas agora, a pessoa morreu hoje. Eu tenho que correr em 60 dias para entrar com o inventário? Não. Você tem até 30 de outubro. Você tem a partir de 30 de outubro para correr atrás disso, para começar a contar esse prazo de 60 dias. Tudo bem? Claro, é sempre importante que você levante a documentação, corra atrás das informações, mas não esqueçam, o prazo é de 60 dias. Para que tipos de inventário, Cleiton? Para os 2 tipos, tanto o inventário judicial quanto o extrajudicial. Não entendi. O que é inventário judicial? Inventário judicial é aquele que a gente faz no fórum. Tem um juiz, você contrata o advogado, ele vai, faz uma petição, leva para o juiz, entendeu? E o extrajudicial é aquele que faz em cartório. Nossa, eu não sabia que faz em cartório. Sim, amiguinho. Faz inventário em cartório. Você junta a documentação, entrega, contrata o seu advogado, ele entra em contato com o cartório e faz uma escritura de inventário. É mais rápido? Muito mais rápido. É mais caro? Olha, às vezes sim, às vezes não. Depende do caso.
O que você precisa saber é que o inventário extrajudicial feito em cartório, se você atender a todas as necessidades, se você tiver toda a documentação em mãos, ele é muito mais rápido. Às vezes, alguns inventários na justiça demoram anos, anos e anos por causa de algumas pequenas bobagens. Ah, falta um documento. Ah, a pessoa não está dando movimentação. No cartório, não. O cartório é muito mais rápido se você tiver um interesse que ande rápido. Né? Eu costumo dizer sempre que são as pessoas que movimentam os processos. Os processos não andam sozinhos. Então, ou um processo na justiça, ou um processo em cartório, ou um inventário em cartório, os dois podem andar passo a passo. Só que na justiça você depende de outras pessoas. No cartório depende só de você. Se você tem pressa, tem o dinheiro para pagar as custas e quer uma agilidade, o cartório pode resolver isso facilmente para você. Voltando. Outra dúvida que nós costumamos responder bastante no escritório. Maria e José eram casados, tinham 2 filhos, o José morreu e a Maria continua morando no imóvel. Um dos filhos, revoltado com a mãe, sabe-se lá qual motivo, quer que ela saia do imóvel. Ela deve sair? Polêmica, né? Muita gente diz que sim, muita gente diz que não, mas a lei dá uma resposta. Isso se chama direito de habitação, ou seja, vou traduzir a resposta. Não, ela não precisa sair porque a viúva, comprovando que reside no imóvel da família e sendo o único imóvel do patrimônio do casal, ela pode ficar no imóvel. Por quanto tempo? Até a morte dela. O direito de habitação, ele é um direito pessoal da viúva ou do viúvo. O que significa que naquele imóvel, da propriedade do casal, se o marido ou a mulher, se o companheiro ou a companheira falecem, o outro tem o direito de habitação sobre o imóvel. Poxa vida, Cleiton, mas aí e o filho? O filho precisa pagar aluguel, ele mora em outra casa. Como que faz? Ela fica morando de graça e ele mora de aluguel? Veja só, existe aí uma polêmica de que o direito de habitação da viúva ou do viúvo, do companheiro ou da companheira que ficou no imóvel, que essa pessoa deveria pagar um aluguel para os outros herdeiros, tá? Isso é um pouco polêmico, existem decisões a favor e decisões contra. Mas na verdade o que você precisa saber é: a lei dá direito ao viúvo, à viúva, ao companheiro ou ao companheiro que fique no imóvel por prazo indeterminado, na verdade até que ele faleça ou até que ele abra mão dessa casa, né? Por conta do direito real de habitação. Afinal de contas, o casal viveu ali, por exemplo, 20 anos. Acho que não faz muito sentido, né? Agora que tem um inventário, você expulsar a mãe, a sogra, o sogro, o marido do imóvel, porque você tem um inventário. Se existe um direito real de habitação, ele é válido, a lei dá esse direito e as pessoas podem se proteger com isso. Uma outra polêmica, eu vi aqui uma pergunta, vou rolar a pergunta aqui. A Lilux perguntou: meu pai pode vender carro, imóvel e tudo que ele tem antes de morrer sem deixar nada para herdeiro, para nenhum herdeiro? Vamos lá, Lilux. Seu pai pode vender carro, imóvel, tudo que ele quiser antes, em vida, desde que esteja só no nome dele, de que não precise de assinatura de ninguém. Por quê? Porque não existe herança de gente viva. Era isso que eu ia falar agora há pouco. Artigo 426 do Código Civil, que não é muito objetivo da live, mas para vocês saberem, está na lei. É proibida negociação, partilha de gente viva. O que significa dizer que uma pessoa viva que tenha seu patrimônio pode fazer o que quiser com os bens. Mas, poxa, Cleiton, é injusto. Ele vai vender tudo e vai deixar os herdeiros sem nada. Paciência. Ele pode vender tudo. Então, eu espero que esteja respondida a sua questão, mas pode sim. Pode vender o carro, pode vender imóvel, pode vender tudo antes da morte, né? Se ele tem herdeiros e ele gastar esse dinheiro todo, os herdeiros não vão herdar nada, infelizmente.
Mais para baixo, a Lilux pergunta: os mais próximos vivos são os netos e os irmãos. Quem herda? Boa pergunta. Vamos fazer uma linha? Os netos são filhos do seu pai, certo? Quem vai herdar? O irmão do seu pai ou os netos? Numa linha reta, os netos. Eles entram para herdar no lugar dos filhos do seu pai que estavam mortos, por exemplo. Eu estou usando exemplo, tá? Não sei se está morto, não estou agorando ninguém. Então o objetivo aqui é fazer uma simples explicação. Se o José e a Maria tiveram 2 filhos, o Paulo e a Joana, o Paulo morre, mas deixou um filho, quem vai herdar no lugar do Paulo? O filho dele, o Pedrinho. Então você imagina que o Pedrinho entra no lugar do Paulo e ele vai receber os bens do pai dele que morreu. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta aí. Uma grande pergunta. Aqui, uma pergunta que alguém fez em outra rede que agora o pessoal do escritório está trazendo. A pessoa que possui bens, ela pode fazer doação? Pode fazer doação, sem dúvida nenhuma. Mas de quanto? De tudo? Não. Ela pode doar até 50% do patrimônio, desde que ela tenha herdeiros necessários. O que são herdeiros necessários? São aqueles que a lei indica quem são, tá? A priori, filho, cônjuge, pai e mãe vivos e os colaterais, caso seja o caso. Vamos voltar aí ao caso da doação. Muito bem. Maria e José são casados. José já faleceu, deixou os bens para Maria. Maria e José tinham 2 filhos e agora Maria quer fazer uma doação. Ela pode fazer a doação para um filho só ou para os 2? Ela pode. Só que até o limite de 50% do patrimônio dela. Por quê? Porque 50% ela deve preservar. Preservar para quê? Para a famosa legítima, para a famosa restrição de bens, né? A lei permite que qualquer pessoa no Brasil, possa fazer o que você quiser com 50% dos seus bens se você não tiver herdeiros. Se você tiver herdeiros, na verdade, né? E os outros 50%? Isso é uma parte que a lei protege e diz que é dos seus herdeiros. Está ressalvado, está aqui. Isso para doação. Agora, para compra, venda, não. A pessoa pode comprar e vender o quanto quiser, né? Anulação de doação. Uma pergunta interessante. Quando é cabível? Quando a doação ultrapassa esse 50% do patrimônio. E quando ela ultrapassa? Aí você vai ter que verificar no momento da morte da pessoa, porque antes não tem como você saber, não é verdade? Quando a pessoa faz uma doação para um dos herdeiros, dela, que seria o caso, ela imagina que ela tenha 50% do patrimônio, senão o cartório não vai fazer. Então, quando ela falece daqui a 5 anos, é naquele momento que vai se juntar toda a documentação, vai analisar e vai verificar. Tinha 50% ou não tinha 50%? Essa doação é válida ou não é? E existem outras regrinhas para doação. Inclusive um tema muito bom. Vou fazer uma live um dia desses aí sobre doação para gente discutir, né? Depois do inventário finalizado, se aparecer outro herdeiro, o que acontece? Ótima pergunta. Foi feito o inventário, já dividiu os bens. Aí, de repente, apareceu um rapaz dizendo: eu sou filho do morto, quero meu direito. Ele mostra até uma certidão de nascimento, está lá o nome da pessoa que faleceu. E agora? Já partilhou, vai perder? Negativo. Ele entra com uma ação, tá? Para reconhecimento aí da condição de herdeiro, uma ação de petição de herança. O juiz vai analisar já a partilha que foi feita e vai, bloquear um pedacinho da herança que caberia a esse herdeiro e vai dizer o seguinte: vamos analisar isso aqui. Vamos ver esse caso, vamos separar um quinhão, que é o nome que a lei diz, mas vamos separar um pedaço do patrimônio para esse herdeiro. E aí, ele sendo herdeiro, ele vai receber. Poxa, Cleiton, mas já foi feita a partilha, o que vai acontecer?
Provavelmente, aí eu vou falar já na prática jurídica, isso vai ser convertido em perdas e danos e essas pessoas que já herdaram e já venderam ou já fizeram alguma coisa vão ter que pagar para esse irmão a parte que receberam a mais do patrimônio. Agora eu vou passar para uma parte, pessoal, um pouco mais prática de inventário, tá? Uma parte que a gente tem recebido muita consulta nesses tempos. Eu vou falar um pouco de inventários que já estão em andamento na justiça e encontram alguns problemas. O primeiro problema deles é: eu já tenho um inventário, eu sou um herdeiro, já tenho um inventário na justiça, mas eu não concordo com a administração do inventariante. O inventariante não presta contas. O inventariante está gastando dinheiro do espólio, do patrimônio, da herança. O que eu faço? Vamos lá. Quais são os deveres e os deveres e os direitos do inventariante? O inventariante ele pode defender o patrimônio do espólio, do falecido. Então, o que isso significa? Se alguém tiver ameaçando quebrar um imóvel, se alguém estiver querendo invadir um imóvel, esse inventariante pode entrar com todas as medidas judiciais para proteger esse bem. Ok? O inventariante pode gastar o dinheiro do espólio, do patrimônio deixado pelo morto, somente com autorização judicial, tá? E no interesse do patrimônio familiar. O que isso significa? Significa que ele pode, por exemplo, pegar um pouco do dinheiro para pagar o IPTU dessa casa que vai ser partilhada, para fazer uma reforma urgente antes que a casa desabe. Mas ele não pode pegar o dinheiro para ele, ou para quitar uma dívida dele, ou para de repente falar assim, vou tomar emprestado, depois eu pago. Isso o inventariante não pode fazer. E se o inventariante não prestar contas? Se ele receber aluguéis e não falar nada para ninguém? Se ele pegar esse dinheiro e gastar do jeito que ele quiser? Ele tem o dever, a obrigação de fazer uma prestação de contas. E aí como que funciona? O herdeiro tem que entrar na justiça. Tem que pedir para o juiz que o inventariante preste contas e o inventariante vai prestar contas ali. Olha, recebi R$1.000, gastei R$100 com o IPTU, sobrou 900, eu guardei numa conta. Estou esperando acabar o inventário para fazer a partilha desse valor. Mas isso é obrigação do inventariante. Mas você, herdeiro, você não pode ficar calado. Você tem meios judiciais de contestar a administração do inventariante. Ok? Acho que essa dica é valiosa para muita gente que está com o inventário em andamento. Cleiton, uma outra questão. Eu estou com um problema. Nós fizemos o inventário e a partilha dos bens, por algum motivo, ela saiu errada. Tinha que aparecer uma informação ali no inventário e apareceu outra. Por exemplo, a partilha era para fazer em 1/3 e saiu em 1/4. O que eu faço? Nesse caso, meu amigo, você tem que entrar com uma ação. Ação não, você tem que entrar com uma petição para o juiz, se for um inventário na justiça, para fazer uma retificação de partilha. O que significa retificação? Conserto, correção da partilha, ok? E aí você vai corrigir tudo aquilo que seja necessário para que a sua partilha de bens e o registro dessa partilha de bens esteja correto. Algumas pessoas nos procuraram tempos atrás dizendo o seguinte: a partilha foi feita errada, e agora? Eu tenho que fazer um inventário novo? Não! Você vai fazer uma retificação da partilha, ok? Outras pessoas já perguntaram: olha, esquecemos de colocar uma casa que meu pai tinha lá no interior, e agora? Não vou poder partilhar? Vai poder partilhar sim. Você vai dar entrada numa sobrepartilha, ou seja, numa partilha do que faltou, certo? E aí você vai ter que recolher o imposto, as custas judiciais, se for o caso na justiça, e fazer a divisão desse imóvel, desse patrimônio que foi deixado de lado, né? Vamos lá. Um assunto importante também em questão de inventário. Muitas pessoas perguntam assim: é verdade que eu tenho que pagar imposto na hora que a pessoa falece? É verdade. Você tem que pagar o imposto, você que é herdeiro, herdeira, chamado Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que o próprio nome já diz, é um imposto por causa da morte da pessoa que deixou o bem. E esse imposto, como que ele é pago? Aqui em São Paulo, por enquanto,
4%. Tá? 4% da parte que será herdada. Então vamos lá, o imóvel valia 100 mil. 4% de 100 mil, 4 mil reais. Nossa, Cleiton, e eu vou ter que pagar esse imposto em todas as possibilidades de inventário? Via de regra, em todas as possibilidades, de toda forma. Não tem como se isentar disso. Existe isenção? Existe, dentro das hipóteses da lei. Isso daí tem que ser analisado caso a caso. Não é nem o motivo da live de hoje. O motivo principal é dizer que quem morre e deixa bens, os herdeiros têm que pagar inventário. Tem que pagar as custas de inventário, né? Uma pergunta aqui, tem multa de se atrasar o início do inventário? Tem multa, meu caro amigo. Se você começou o inventário pela via judicial, depois de 60 dias da data do óbito, você deve pagar uma multa em cima das custas, uma multa em cima do imposto, por conta da abertura desse inventário atrasado. E no cartório, precisa pagar essa multa? Você só vai pagar se o inventário ultrapassar 180 dias, 6 meses. Tá? Deixa eu ir lendo as perguntas aqui. Já respondi essa. Fazer inventário em cartório é mais rápido? Sim, é mais rápido. Em que situações é possível realizar em cartório? Em todas as situações. Eu vou colocar aqui as exceções. Quando não pode fazer em cartório. Quando você tem menores, incapazes, quando você tem testamento e quando você tem uma discussão que você não tem consenso sobre a partilha dos bens. Ou seja, tem uma criança no inventário, tem uma pessoa que é interditada. Pode fazer inventário em cartório? Não pode, tem que ser na via judicial. Olha, eu tenho aqui uma partilha de bens que a família está brigando, os dois irmãos não se entendem sobre a partilha. Pode fazer em cartório? Não pode, porque em cartório tem que ter consenso, tem que ser amigável. Olha, tem bens aqui que eu não sei onde estão de difícil localização, eu não sei muito bem como fazer. Posso fazer em cartório? Não, não pode, vai ter que fazer judicial, porque se existe essa dificuldade, você vai ter que esperar ou fazer em cartório uma sobrepartilha, tá certo? Já respondi sobre a multa, vamos falar sobre alvará, importante pergunta. Em que situações é possível optar pela expedição do alvará e não no inventário? Vamos lá. Inventário é uma coisa, alvará é outra. São coisas que vão andando juntas até a morte, só que depois elas fazem assim. Por que elas fazem assim? Inventário é partilha de bens de pessoa que deixou o patrimônio. Alvará é liberação de direitos ou créditos de pequeno valor da pessoa que faleceu. Cabe alvará para quê? Via de regra, saque do fundo de garantia, saque de créditos de INSS que tenham ficado em resíduo, saque de dinheiro em conta corrente de baixa monta, tá? Saque de rescisão, se a pessoa trabalhava registrada, faleceu, saque da rescisão, tá? Cleiton deixou um carro só, um golzinho bola 96. Tem que fazer o quê? Tem que fazer inventário. O alvará não contempla patrimônio em si, contempla alguns créditos que a lei determina, mas não contempla patrimônio. O que significa? Se tiver uma casinha pequenininha, tem que pagar, tem que fazer o inventário. Se tiver um carro velhinho, tem que fazer inventário, certo? O alvará, qual que é a facilidade, qual que é a finalidade do alvará? O alvará judicial para a liberação de créditos do falecido serve única e tão somente para situações de saque daqueles valores. Não serve para passar direitos, é só para tirar o dinheiro que está lá. Olha, tinha R$2.000 de fundo de garantia. Vai sacar esse dinheiro e dividir entre os filhos. Vai pegar o dinheiro que tem ali numa conta corrente, um dinheiro pequeno, baixo, e vai dividir entre os filhos. Não é? Vai pegar o valor da rescisão e vai dividir ali entre os herdeiros. Certo? Bom, uma pergunta que é meio óbvia, né? É obrigatório nomear inventariante? É. Em todas as situações, judicial e no cartório? No judicial e no cartório.
Ele tem responsabilidade? O inventariante tem? Tem. Como eu disse antes, o inventariante tem responsabilidade. Se ele fizer uma administração do patrimônio do falecido irresponsável, ele vai responder judicialmente. Pode até responder tendo que pagar para os outros herdeiros, né? Ele tem que prestar contas? Sempre tem que prestar contas. É dever do inventariante prestar contas. Em que situações? Sempre que ele for exigido. O inventariante não tem que sair prestando contas assim, olha, eu recebi o aluguel. É óbvio que ele tem que avisar, mas fazer planilha, controles, relatórios, isso daí ele pode fazer e guardar. E quando questionarem, ele apresentar, né? O inventário, as dívidas do morto também são partilhadas? Não, não são partilhadas. As dívidas do morto, elas são herdadas, os herdeiros recebem, mas elas passam por um abatimento antes. Então vamos lá, José morreu deixando 50 mil em dívidas e ele deixou um patrimônio de 50 mil. Os herdeiros vão herdar a dívida? Não, gente, não é assim que funciona. Existe uma falsa explicação de que herdeiro herda a dívida. Não. O herdeiro, o espólio, o patrimônio do morto, paga a dívida do próprio morto até o limite do patrimônio que ele deixou. O que isso significa? Se o José tinha 50 mil em dívidas e o patrimônio dele é de 100 mil, certo? Quanto que o espólio dele vai partilhar de patrimônio? 50 mil. Por quê? Porque 50 mil cabe ao pagamento das dívidas. E os herdeiros, Cleiton? Os herdeiros vão receber essas dívidas? Não, os herdeiros não vão receber essas dívidas. Quem recebe as dívidas é o espólio, é o patrimônio do morto. Se o patrimônio do morto não for suficiente para pagar as dívidas, os herdeiros não vão receber, não vão herdar dívidas. Simplesmente o inventário vai ser negativo. Ninguém vai receber nada, não tem patrimônio para inventariar, porque as dívidas são superiores. Explicação. O José deixou uma casa de 100 mil, só que ele deixou uma dívida de 1 milhão do financiamento dessa casa. O José vai perder a casa? O José não vai perder mais nada porque ele morreu. Os herdeiros dele herdam o direito ao imóvel, herdam e tem ali a casa. Tem uma dívida de 1 milhão. O que vai acontecer? Abre o inventário, apura a dívida de 1 milhão. Os herdeiros vão herdar até o limite do patrimônio, até 100 mil. E a dívida? A dívida vai consumir esse limite do patrimônio. O que os herdeiros vão herdar? Via de regra, nada. Porque de 1 milhão para 100 tem 900 mil de diferença que os herdeiros não vão conseguir cobrir, né? Uma outra dica importante para você que está assistindo a live em relação ao inventário. Em vida, existem formas da pessoa preparar um pouco, organizar aí a passagem dos bens. A pessoa pode fazer isso com um testamento, que não é tão caro como as pessoas imaginam. Um testamento no estado de São Paulo custa nada mais, nada menos que R$ 2.300. É muito barato fazer testamento, gente. E as pessoas acham que é uma fortuna. Você faz em cartório, bonitinho, R$ 2.300, você faz um testamento oficial, em cartório, registradinho. Uma das formas de uma das formas de organizar a partilha é fazer o testamento. Olha, quando eu morrer, eu sei que meus filhos vão brigar. Como que eu vou organizar aqui a partilha dos bens? Vamos fazer um testamento. Porque no testamento você pode falar, você pode dizer, você pode distribuir até 50% do patrimônio que você já tem. Então vamos dizer que você tem 2 casas. Uma do seu filho P, uma que você mora e outra que está alugada. E você tem 2 filhos, o filho José e a filha Maria. A Maria, coitada, está trabalhando, está numa dificuldade e você quer privilegiar ela. Eu quero dar aquele imóvel para ela. Eu posso fazer isso? Pode. Você faz o quê? O testamento dizendo que o imóvel tal vai para Maria. Assim ela está mais protegida.
Cleiton, e o outro imóvel? O que vai acontecer? Se a gente provar que isso aqui, que metade do patrimônio era daquele imóvel e metade é da outra, é óbvio que o filho que ficou, o João, vai herdar os outros 50%. Então a Maria não vai entrar nessa casa aqui, que não foi feita, que não entrou no testamento. Tá? O que é o testamento? Testamento é um ato unilateral, ou seja, só a pessoa pode fazer, de última vontade. O que é última vontade? Quando eu morrer, eu quero que faça isso. Isso é um testamento, né? O testamento pode falar sobre o quê? Pode falar sobre patrimônio, dizer quem vai herdar o quê. O testamento pode falar sobre reconhecimento de filhos. Tem gente que abre testamento só para dizer assim, deixa o testamento para dizer que reconheço José Maria como meu filho. Certo? Essas informações que vão no testamento, elas têm que ser levadas para a justiça. Então fez o testamento, está ali guardadinho. Morreu, pega o testamento. Eu acredito que a pessoa fale para a família que fez um testamento, mas se não falar também não é problema, porque hoje tem como rastrear. Faz o testamento, dá a entrada no fórum, mostra para o juiz analisa, vê a validade do testamento e diz, pode cumprir o testamento, né? Tô explicando agora, pessoal. Recebeu, tem o testamento em mãos, reconhece o testamento na justiça. A partir do momento que o juiz dá validade ao testamento, entra com uma ação de inventário para cumprir o testamento, para dividir o patrimônio do jeito que consta no testamento, certo? Uma outra dúvida em relação à ação de inventário, uma dúvida que é bem interessante. O inventariante está administrando o espólio, o patrimônio. E aí tem uma casa. Ele pode alugar a casa sem a assinatura dos demais herdeiros? Pode. Sabe por quê? Porque ele deve zelar pelo patrimônio do espólio. Ou seja, ele pode administrar os bens do espólio. Ele pode alugar a casa, ele pode receber o dinheiro numa conta separada ou depositar judicialmente, e essa casa ele vai ter que prestar contas do aluguel que ele faz, né? Então pode sim, é uma questão que a gente recebe com uma certa recorrência, as pessoas perguntando, o inventariante alugou a casa, ele pode fazer isso? Pode, né? Desde que ele preste contas, não tem problema, certo? Quanto tempo leva para fazer o inventário em cartório? Depende da organização dos documentos. Já tivemos inventários no escritório que demoraram 4 anos em cartório. Já tivemos inventários em cartório no escritório que demoraram 1 semana. Depende exclusivamente da organização da documentação pela família. Se todo mundo concorda com a partilha, se não existem menores para partilhar, se os documentos estão organizados e as pessoas estão já com dinheiro para pagamento de custas, impostos e registro do inventário no cartório, rapidamente isso é lavrado. Acredito que se o cartório tivesse disponibilidade e pudesse fazer, acho que até em 1 semana dava para fazer isso, até menos, né? Uma questão importante. Quem não é casado, tá? No papel, em cartório, vive em união estável, tem direito à herança do companheiro? Vai participar da herança? Sim, tem direito à herança. Essa pessoa entra no patrimônio como herdeiro, numa condição de vocação. Ela vai entrar na linha para herdar o patrimônio. Ah, mas Cleiton, esse companheiro, ele vai herdar de que forma? Tal como se ele fosse um cônjuge casado. Ou seja, não, o companheiro, quem vive em união estável, isso é importante. A pessoa falece vivendo em união estável. O companheiro dela, se não tem descendentes, filhos, se não tem ascendentes, pais, ela herda sozinha, assim como é no casamento. Entenderam? Isso é importante porque antigamente existia uma diferenciação de união estável para casamento e agora não tem mais.
Gente, estou vendo o tempo da live aqui que tem um cronômetro em cima. 49 minutos e 47 segundos. Temos aí quase 9 minutos de live ainda. Né? Quero deixar aberto para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Enquanto isso, eu vou falando de procedimentos em relação ao inventário, dicas de organização de documentação para inventário, tá? Em vida ainda, é interessante que a pessoa que já queira prever aí a documentação do inventário já comece a tomar algumas atitudes. E quais são elas? Organize a documentação de imóveis. Se falta algum registro, se falta alguma coisa, faz aquele levantamento, vai no cartório, tira uma escritura, uma matrícula que a gente chama nova, dá uma olhada, vê se falta algum registro, alguma informação. Adianta essas informações, porque isso vai ser interessante lá na frente no inventário. Muitos inventários terminam e a gente não consegue registrar isso no registro de imóveis, principalmente quando tem patrimônio imobiliário, quando tem casas, terrenos, apartamentos, porque tem algum erro na documentação lá atrás. Então, por exemplo, a pessoa deixou de corrigir um nome. O nome dela era José da Costa Santos Ferreira. E por algum motivo, expediram um documento como José da Costa Santos. Isso passou, o tempo passou. O documento do imóvel está com Santos Ferreira. Quando você chega, termina o inventário, o cartório fala assim, olha, o nome está errado. Você tem que corrigir isso aqui. Você tem que pegar ou reabrir o inventário para pedir uma retificação, igual eu falei antes, uma correção da partilha, só para alterar o nome, ou até mesmo entrar com uma ação na justiça para corrigir o nome do morto. Isso dá mais trabalho. Então já comecem a verificar isso. Outra coisa importante, inventários muito antigos, isso eu estou falando de coisa muito velha mesmo. A pessoa não tinha CPF, não tinha RG, já começa a levantar informação, porque se você tiver que fazer inventários de inventários ou levar esses documentos para registrar, você vai precisar. O que eu quero dizer? O neto está fazendo inventário, o pai dele não deixou o documento do avô e o documento e a casa está no nome do avô. Vai fazer o inventário do pai, o neto vai fazer o inventário dele, precisa dessa documentação e não tem em mãos. Isso dificulta registro, dificulta a obtenção das informações, tá certo? Uma informação importante, inventário não corrige metragem de imóvel na prefeitura. Inventário não permite desdobro. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é a regularização do imóvel na prefeitura. Outra coisa é inventário. Inventário é direito de herança. Inventário é receber aquilo que é herança da família, aquilo que é patrimônio da família. Regularização do imóvel na prefeitura é outra coisa. É tema para uma live que a gente vai fazer mais para frente. Tá? Eu acredito que de dicas, as principais, eu acredito que eu tenha prestado todas elas, tá? É claro que o inventário cabe muito, mas muito mais debate. Eu posso trazer mais informações aqui, muito mais discussões, mas eu acho que para esse canal de comunicação que é o Instagram, a gente pode falar de uma maneira mais descomplicada, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais de fácil comunicação com vocês, nesse pequeno espaço de 1 hora, tá bom? O tema da próxima live vai ser divórcio. Divórcio. A gente já falou de divórcio, só que agora a gente vai falar de divórcio de uma maneira mais tranquila. Eu vou explicar desde o regime de bens, desde quando a pessoa casou, até quando ela vai acabar com o casamento, certo? E aí eu pretendo explicar o regime de bens, como que faz para dar entrada no divórcio, judicial ou extrajudicial, quem tem direito ao quê e o que envolve um processo de divórcio, tá certo? Se ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, essa live vai ficar salva no IGTV, eu vejo lá e depois eu te respondo numa DM. Se gostou do vídeo, clica para seguir o meu perfil, @germano.clayton, clica também para seguir @GGL Advocacia, ok? Todas as quartas-feiras, a partir das 11 da manhã, eu estou fazendo essa live.
voltada para direito das sucessões, que é o direito dos inventários, dos arrolamentos, da partilha de bens, enfim, por conta da morte, e também para direito de família, tá certo? Nas terças e quintas temos as nossas lives também no canal do escritório falando de direito do trabalho, direito de família ou direito contratual. E por fim, quero convidar todos vocês para nos seguirem, curtirem nas redes sociais, tanto no Instagram, @ggladvocacia, o nosso site www.ggladvogados.com.br, o nosso perfil do Facebook, @ggladvocacia, e também, estou quase ficando sem voz aqui, e também pedir que todos vocês entrem no nosso canal no YouTube, ok? Gueiro Germano, é o canal do nosso YouTube. Lá, muitos vídeos das lives das terças e quintas já estão lá. Os do Instagram já estão indo para lá também. E lá vocês têm um canal, um local onde todos os vídeos estão arquivados por temas. Então vocês podem assistir quantas vezes quiserem, podem compartilhar quantas vezes quiserem. Por fim, deixar o meu abraço a todo mundo que assistiu essa live, outros que vão assistir depois gravadas, e pedir novamente: siga aí o meu perfil @germano.clayton, porque o objetivo aqui não é venda de serviços jurídicos, e sim prestação de serviços, prestação de informações ao público em geral, de uma maneira simples, descomplicada, e acho eu que levando as informações que todo mundo quer saber. Tá certo? Um forte abraço a todos, um beijo, ótima semana, pessoal. Tchau, tchau.